Sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. É sexta-feira. As nossas sextas-feiras são uma antevisão, nos permitem perceber já antecipadamente aquilo que no cinema se chama spoiler, essa visão futura, esse pré-degustar do banquete do 19º domingo do tempo comum, sempre sobre a égide ainda da poderosa unidade do capítulo 6 do Evangelho de São João, o pão da vida, que vai se desdobrando como uma dura verdade. Crer em Cristo supõe o dom de Deus e adequada resposta ao dom de Deus. É dupla a inferência sobre a graça que ocorre quando falamos de fé, no seu sentido mais profundo, né? Sem o qual fé pode ser uma convicção momentânea a ser derrubada pelos grandes obstáculos da vida. Bem, o que temos aqui? Nós temos o Evangelho na sua unidade do capítulo 6, na unidade entre os capítulos 41 e 51. Naquele tempo, os judeus murmuravam de Jesus por ele ter dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é ele Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como é que ele agora diz: eu desci do céu? Jesus respondeu-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino, vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Aqui está o Evangelho dessa 19ª semana do tempo comum. Percebam a tensão aumentando para o negativo. Há diálogos, como o da samaritana, do cego de nascença e tantos outros, em que há uma evolução positiva na direção da verdade. Verdade tem a ver com o diálogo. Primeiro porque ela é imensa, maior do que nossa inteligência, do que nosso desejo. Mas, ao mesmo tempo, a verdade é não descartável. Viver sem a verdade não é ou não se enquadra na vida humana. Um homem que não busca, não conhece, nunca viu a verdade, ele equipara-se ao mundo animal. Nenhum animal precisa ser animal por causa da verdade. Essa questão não se coloca como necessária na vida de um animal, a verdade. Mas um ser humano não. Enquanto ele for humano, ele precisa da verdade. E quando desesperado, ele pode até iludir-se e construir uma verdade, ou inumeráveis verdades.
nunca abrir mão disso que é próprio da sua interlocução com Deus. O sinal, o sintoma de que somos interlocutores de Deus, portanto, da própria existência de Deus, é a verdade. Por isso, o sistema científico, útil para o nível de descoberta imanente da realidade, não é suficiente para educar, amadurecer e conduzir a humanidade. Quando a humanidade vive só de tecnologia, de avanço tecnológico, ela está cada vez mais como uma avestruz com a cabeça enterrada sob a areia. A verdade dá asas, diz a propaganda, a verdade dá asas à razão, à imaginação e à própria vida. Ela faz com que flutuemos. Diz o músico americano, eu posso voar. Eu posso voar. Isso é possível se tirarmos ou deixarmos que a verdade nos desenterre da pura e inútil imanência. Por isso, o discurso do pão da vida, ao invés de se encaminhar, como já desde o capítulo 7, o capítulo 7 vai ficando mais recrudescente o coração daqueles que escutam Cristo. Quanto mais Jesus fala, menos eles entendem, menos querem entender, cada vez tem mais ódio e por fim aparece a sentença. Saem desse diálogo frustrados, irritados e programam a sua morte. Querem matá-lo. Há um desejo homicida em relação a Jesus e à verdade. Como aquele psicopata que diz, se você não for minha, não será de ninguém. E mata por loucura, por insanidade. Bem, primeiro começamos o texto, já que estamos somente no início da sua meditação, com esse mesmo verbo que ouvimos do Êxodo semana passada. Murmurar. Murmúrio como sintoma de insatisfação, como um sistema explicativo que não consegue completar-se, que não consegue ser pleno, causa a dor da insatisfação, da incompreensão. Nós sabemos que nós respondemos tanto ao prazer quanto às frustrações. E as nossas reações às frustrações são às vezes respostas violentas, respostas deprimidas. Nem sempre há consciência de que até que o vejamos face a face, todas as nossas respostas, a nossa linguagem pode ser insatisfatória. Por isso o Espírito da Verdade vai nos conduzindo até a verdade toda e inteira, ou a verdade integral. A nossa reação pode ser positiva enquanto progressiva. Mas aqui não. Aqui é murmuração. É dizer, Jesus se equivoca. Jesus está equivocado. Assim como Moisés e Arão estavam equivocados ao afastá-los de suas panelas de carne. E o cárcere. Nada como um cárcere bem nutrido. Jesus, inclusive, retoma o tema dizendo, não murmureis entre vós. E é muito bonito o trecho que vem após. E eles exprimem, por fim, você sabe que murmurar, de certa maneira, é falar baixinho, mas claro, o que te deixa triste. Como quem está num ponto de ônibus no sol, esperando há 40 minutos e o ônibus não vem, e você começa a murmurar, mas que inferno, esse ônibus não vem, nesse calor, a gente paga tanto imposto, e daqui a pouco tem uma comunidade murmurante no ponto do ônibus, que compartilha entre si a frustração do péssimo meio de transporte, que às vezes podem ser os ônibus urbanos. Qual é a reação negativa diante que se exprime no murmúrio? Ele não é o filho de José? Seus pais não estão entre nós? De onde vem esta origem celeste? Ele afirmar que vem do céu.